Sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 11º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Significado Profético da Mulher do Fluxo de Sangue. Nos últimos episódios, aprendemos que a Torá é a base na qual tudo é construído e visto através de sua luz e que ganha uma nova dimensão. Com essas raízes profundas em nossas raízes da fé hebraica, vamos olhar para a parábola profética da mulher do fluxo de sangue e descobrir um mistério profético escondido no nível oculto de interpretação, o nível Zod. Há também 3 outros níveis de interpretações. O nível Peshat, que significa explicação literal. Neste nível, você estuda o texto simplesmente lendo-o. O nível Remes, que significa uma indicação. O texto aponta para uma verdade mais profunda do que se pode ver superficialmente. E o nível Derush, que significa alegoria, na qual conduz estudos nas escrituras ou outras fontes, explorando o significado. Esses 4 diferentes níveis de interpretações mostram em sua junção a abundância, assim como os 4 evangelhos diferentes mostram lados diferentes de Yeshua. As letras iniciais dessas 4 palavras resultam em P, R, D, S, a palavra hebraica Pardes, que significa paraíso. Yeshua estava a caminho do líder da sinagoga Jairo, cuja filha estava morrendo. Antes que Yeshua fosse cuidar da menina, o encontro com a mulher do fluxo de sangue acontece, como vemos em Mateus 9, 20 e 22. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Yeshua voltou-se e, assim que viu a mulher, lhe disse: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E ela foi curada. A mulher sofria de hemorragia há 12 anos. Veremos mais tarde que não é coincidência que ela esteja doente há 12 anos. A duração do ciclo menstrual é geralmente entre 23 a 35 dias. O objetivo disso é preparar para uma possível fertilização. O ciclo da mulher começa com o primeiro dia do período e termina um dia antes da menstruação mensal. Na primeira fase do ciclo, um óvulo fértil amadurece em um dos 2 ovários. Durante a fase de ovulação, isso é liberado do ovário e absorvido pelo opiáceos. Se o óvulo não for fertilizado, o sangramento ocorre de 12 a 16 dias após o dia da ovulação. Na mulher do fluxo de sangue, o seu ciclo menstrual não funcionava mais, e o último óvulo fertilizado a causar hemorragia foi provavelmente há 12 anos, e desde então a mulher tem sangrado. Ela claramente não tinha um ciclo menstrual normal. A consequência de sair do ciclo feminino teve enormes consequências para ela. Ela era impura e constantemente excluída do culto por causa dos ensinamentos de Yahvé, como vemos em Levítico 15, 25 ao 27. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante seu período menstrual.
todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro. Quem as tocar ficará igualmente impuro. Deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. A mulher estava doente, debilitada, completamente isolada e era impossível lidar com ela. Seu ciclo feminino como mulher não funcionava mais. Aqui lembramos do outro episódio do Despertar da Noiva, em que descobrimos que Yahvé criou tudo em ciclos. Yahvé decretou que não há somente o ciclo feminino, mas que toda a vida ocorre em ciclos. Existem ciclos naturais, que são ciclos de substâncias que são mantidos por conversões de energia, como o ciclo de dióxido de carbono, a água, o ciclo lunar, o ciclo das estações, um ciclo semanal e mensal, o ciclo da vida e morte e etc. Há também circuitos fixos na sucessão de Yeshua. Assim está declarado em Salmos 23:3. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Em hebraico, não é caminhos de justiça, mas em ciclos, magal, de justiça. Relembrando os ciclos de justiça, há o ciclo da criação, com 6 dias úteis, e o Shabat como um dia de descanso. Shabat significa em hebraico parar. Neste ciclo da criação, baseado em 6:1, os outros ciclos são construídos, Shemitah e Jubileu, com todas as instruções correspondentes. Depois, há o ciclo estabelecido em Levítico 23 das suas festas, o ciclo da lua ligado às suas festas e ao ciclo Rosh Kodesh. Caminhar nesses ciclos de justiça dá vida, como Yahvé repetidamente disse em Deuteronômio 30, 15 e 20. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número, e o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixarás seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses, e os servires, eu vos declaro neste momento solene, é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti o caminho da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente, tu e tua descendência, amando a Yahvé, teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te, ó Israel, a ele. Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. A mudança dos seus mandamentos, leis e estatutos em Yeshua, que é o legislador, é um ciclo de vida. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Tiago 4:12. Então quem salva? Este é Yeshua, e ele também é o legislador. Yeshua diz em João 14:15: Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E ele também afirma em Mateus 5:18 e 19: Com toda a certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois,
que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. A grande questão é: seria a mulher do fluxo de sangue, que saiu do ciclo biológico normal de uma mulher, também uma imagem para o crente que saiu dos ciclos da justiça? Ou para as igrejas que caminham fora dos seus círculos? Se olharmos para a mulher do fluxo de sangue que foi curada, encontraremos a chave para responder esta pergunta. A mulher do fluxo de sangue foi curada quando tocou o tzitzit do talit de Yeshua na fé. Não há coincidências. Ela não tocou Yeshua em qualquer lugar, mas no tzitzit. O que os tzitzit representam? Os tzitzit são um lembrete dos mandamentos de Yahvé, que você possa vê-los e lembrar de cumprir todos os mandamentos do Eterno. Eles são uma referência oculta ao número das mitzvot. As somas das letras da palavra tzitzit, 90 mais 10 mais 90 mais 10 mais 400, tem o valor numérico 600. O tzitzit consiste em 8 fios que têm 5 nós de comprimento, um total de 613. E quando a mulher do fluxo de sangue toca o símbolo que representa os mandamentos como um lembrete, ela é curada. Ela tocou Yeshua, o legislador que salva e cura, Tiago 4,12. Para a igreja se curar hoje, precisa de contato com Yeshua, o legislador. Ela deve entender que a lei do pecado e da morte não se aplica mais a ela em Yeshua, mas o pecado é a transgressão da Torá, é qualquer um que transgride as instruções da Torá. Todos os que cometem pecado também cometem ilegalidade. O pecado é a ilegalidade, igual a torásia. A igreja deve entender que estamos livres da lei do pecado e da morte, mas não de caminhar em sua legislação, a constituição de seu reino. A menção de que ela esteve doente por 12 anos é uma referência ao povo israelita, às 12 tribos. A mulher impura do fluxo de sangue é uma imagem profética para aqueles que saíram de seus círculos e foram contaminados por elementos pagãos na adoração a Deus. Hoje, muitos crentes, até igrejas inteiras de todo o mundo, retornam a todos os seus ensinamentos e souberam que caíram sob a seguinte declaração: Ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Oséias 8,12. Há um movimento de arrependimento acontecendo mundialmente, onde reconhecem o que está escrito em Atos 3,20. É necessário que Yeshua permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Vivemos no tempo da restauração de todas as coisas que trazem cura e pureza. E onde estão essas coisas? Estão em seus santos profetas, isto é, na Torá.